A Rádio 91 apresenta Podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. A história dos 65 anos da emissora de educação rural de Natal. Contada por quem fez parte e contribuiu com o projeto de educação, evangelização e promoção humana. Nesses dias já transmitindo em 91.9 FM, a primeira rádio católica FM de Natal. Participe dessa história, se dedique à sua audiência. Teremos agora um áudio de altíssima qualidade e isso nos faz muito bem. Estamos todos de parabéns por essa conquista, essa história que pertence a todos aqueles que fazem ou fizeram a história da rádio nesse tempo agora de 60 anos. Rádio 91. Olá, eu sou Cacilda Medeiros e quero dar as boas-vindas a você que a partir de agora acompanha o podcast Memórias e Caminhos. Este podcast que foi pensado como parte das comemorações dos 65 anos da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM. Durante 5 episódios, nós conversamos sobre a história dessa emissora que nasceu com a missão de levar evangelização e educação a milhares de pessoas. Neste 5º e último episódio, vamos falar sobre a fase atual da história da nossa rádio, ou seja, desde o momento da transição da frequência AM para FM até o momento atual e até um pouquinho antes, né? Quando a rádio deixou de ser administrada pela comunidade Canção Nova em 2015 e até o momento atual. Comigo aqui nos estúdios da Rádio Rural da 91 FM estão 3 convidados. O padre Carlos Sávio Ribeiro, que é o atual pároco da paróquia de São José de Anchieta, no bairro de Lagoa Nova, e que foi diretor da rádio lá em 2015, logo que a rádio saiu da administração da comunidade Canção Nova. O advogado Vital Bezerra, que por vários anos fez parte da direção, da equipe de direção, né, do Conselho Diretor da Fundação Paz na Terra, e também faz parte da equipe de assessoria jurídica da Arquidiocese, e o nosso atual diretor, o padre Nunes. Então, bem-vindos, né, aos 3, bem-vindos aqui ao nosso episódio, 5º episódio desse podcast Memórias e Caminhos. E aí, para começar, eu acho que a gente pode, a gente fez isso em todos os episódios, né, e vamos fazer nesse também. Vamos começar cada um se apresentando aqui e dizendo qual é a história que cada um tem com a Rádio Rural. E acho que a gente pode começar com o Padre Nunes, né, e eu sei, né, já em conversas anteriores com o Padre Nunes, que antes mesmo dele chegar aqui, antes mesmo dele ouvir a Rádio Rural, ele já ouvia outras rurais, né, do nosso estado, não é isso, Padre Nunes? Exatamente, a minha história tem tudo a ver também com a emissora de educação rural de Caicó, de Mossoró, quando antes de ser padre, eu participava do concurso A Mais Bela Voz, daquelas 2 emissoras promovidas lá pela região do Seridó e do Alto Oeste. Eu devo ter escutado o senhor cantando. Pois é. Eu gostava demais de ouvir, né? E aí a gente, desde março de 2017, atendendo um pedido de Dom Jaime, nosso então arcebispo metropolitano, assumi, portanto, a direção da rádio. E eu digo sempre, é apaixonante. O trabalho com a rádio é muito apaixonante, né? Eu comecei esse trabalho já numa outra emissora, né, em 2014, com o programa Fé na Vida, e atendendo o pedido da igreja, estou aqui exatamente à frente dessa comunidade que é também, com as suas dificuldades, mas com as suas superações, uma comunidade apaixonante que está sempre a serviço da comunicação. E aí, seguindo a sequência, né, de quem começou a ouvir a outras rurais antes de chegar à Rural de Natal, Vital Bezerra. É isso, Cacilda, realmente nós crescemos. Eu cresci ouvindo a Rádio Rural de Caicó, sobretudo, e a de Natal... Assim como eu também. Exatamente. Assim como a de Natal... o ponto principal era no Jornal de Integração Regional, que existia envolvendo as rurais de Caicó, Mossoró e Natal. Esse jornal começava 15 para o meio-dia, né, e ia até às 12h30.
sendo que pontualmente às 12 horas tinha o comentário da Rural, que era muito esperado, era em geral feito pelo Monsenhor Américo Simonetti, lá da Diocese de Mossoró. Natal também fazia uma semana, acho que era uma rádio era responsável pelo comentário, na outra semana outra, e na outra a terceira rádio, né? Mas o comentário muito marcante mesmo era do Monsenhor Américo Simonetti, porque era um contexto muito apropriado com relação à diocese e tudo que estava acontecendo naquela década, que era a década de 80. Então a gente ouviu sempre a Rádio Rural, as rádios rurais na nossa vida. Exatamente, recordo também isso aí. E você, Padre Sávio? Eu acho que você não começou ouvindo a Rádio Rural de Caicó, né? Não, eu sou um pouco mais urbano, apesar de que a Rádio Rural é urbana. Você é da capital. O nome é rural, mas ela é urbana. Exato. Mas eu tenho história antes com a Rádio Rural, quando eu era seminarista, porque eu fiz um programa aqui chamado Os Pés do Mensageiro. Ah, sim. Quando seminarista, éramos um grupo e depois eu fiquei sozinho apresentando durante um tempo, não lembro o tempo que fiquei, mas apresentando o programa Os Pés do Mensageiro, que era um programa vocacional que os reitores, o senhor Canidé, que hoje é bispo de Petrolina, pediu para fazer. Então eu sou o mais recente da história assim, da rádio do que Padre Nunes e do que Vital. Exato, você é o mais jovem de nós aqui. Já que você está falando, né, a rádio ela foi administrada de 93 a 98 pela comunidade Shalom e depois de 2000 a 2015 pela comunidade Canção Nova. Isso até foi o assunto do 4º episódio e nós conversamos com pessoas que viveram aqui, que atuaram na rádio, né, pessoas dessas duas comunidades. Quem está ouvindo deve ter lembrado o 4º episódio, né, que foi sobre isso. E aí, em 2015, a administração da rádio volta para a Arquidiocese e aí já entra Padre Sávio nessa história. E aí, Padre Sávio, acho que você poderia falar, né, assim, lembrar como é que foi essa transição, como é que você chegou aqui, como é que foi? Então, eu era até então assessor da CNBB para a Juventude, tinha acabado a Jornada Mundial da Juventude do Brasil e eu ainda fiquei no 2º mandato para ajudar em alguns outros aspectos, porque nós estávamos consolidando a Comissão Episcopal para a Juventude, que não existia na CNBB até então, e tinha terminado o 2º mandato. Daí então, me lembro como se fosse hoje, nós estávamos no Retiro do Clero em Aparecida, como estávamos há alguns dias atrás, e de repente Dom Jaime me chama para ir até a Canção Nova. Eu, Padre Valdir, Dom Edilson, que era vigário-geral na época, e ele fomos até a Canção Nova. Ao chegarmos lá, estavam Étulo, Luzia e Monsenhor Jonas, já sentados numa mesa para conversar conosco, porque já havia aberto esse processo de transição da rádio da Canção Nova para a própria diocese, porque eu me lembro da explicação do Monsenhor Jonas, que falava que todas as rádios que eles tinham, que eles administravam até então, deveriam voltar para as suas dioceses, que eles ficariam apenas com as rádios que eram mesmo da Canção Nova, que a Canção Nova já tinha adquirido essas rádios, e aí eles continuariam administrando essas e entregariam para as dioceses tomarem conta das suas próprias rádios. E aí, no meio dessa conversa, eu estava voltando para Natal, houve lá a proposta que eu me lembro que foi de Luzia Santiago. Pronto, Padre Sávio, você então poderia ser o diretor da rádio. Eu digo, não, mas quem decide isso não sou eu, é o arcebispo. Aí na hora Dom Jaime, sim, pode ser. Padre Adilson deu força também, e Valdir, Padre Valdir. Daí eu voltei de Aparecida já com uma pretensa nomeação de diretor da rádio. E era num momento bem circunstancial por causa da migração de AM para FM, que foi uma peleja, como a gente disse. Foi algo bem exaustivo e de muitos desafios, porque nós precisávamos ter mais de R$1 milhão para poder fazer essa rádio virar FM. Então, o que é que a gente vinha fazer? Aí tem muitas histórias a partir disso aí. Confirmando o que o Padre Sávio falou, logo em seguida eu também pude participar de uma reunião lá em Cachoeira Paulista, né? Fomos eu,
o senhor, Padre Sávio e Padre Valdir, né? Foi quando realmente houve o ponto final, consolidou, né? Consolidou essa ideia, né? E realmente a Canção Nova estava num processo de mudança, de um discernimento institucional, né? E eles afirmaram isso, que a partir daquele momento era o contexto de fortalecer as rádios próprias, sobretudo porque estava começando o rádio pela internet, né? As rádios espalhadas pelo Brasil, elas foram perdendo um pouco de necessidade nesse contexto. E como a Canção Nova estava se reorganizando na sua missão, então todos os programas poderiam ser gerados a partir da própria rádio lá da Canção Nova em Cachoeira Paulista, e todo mundo teria acesso ao conteúdo da Canção Nova sem ter que passar necessariamente por uma rádio em Natal. Até eles brincaram com a gente, estavam vendendo a rádio de Petrópolis, Teresópolis, no Rio de Janeiro. Até perguntaram, vocês não querem comprar? Nós dissemos claro que não, né? Mas foi esse contexto, né? Me recordei dessa reunião que nós fomos lá, visitamos todos os estúdios, conversamos amplamente sobre isso, e já começou a partir dali a ver muitos desafios, né, em relação a como fazer essa migração, porque justamente a rádio passava de dentro de um estúdio mais estático para algo muito mais abrangente, com imagens e com tudo, e para nós era uma novidade. Isso. E assim, eu lembro, Padre Sávio, acho que você, Vital também, que estava na época, o desafio também de conseguir os recursos para fazer essa migração. Foi. Porque só para o governo federal, na época, né, para o Ministério das Comunicações, foi assim, um montante alto. Eu fui pagar esse boleto, Cacilda. Eu morava lá em Brasília, eu estava indo e vindo, e um boleto de R$289 mil. Eu fui ao Palácio do Planalto entregar o dinheiro disso aí pra gente pagar. Fruto de um show do Padre Reginaldo Manzotti, aqui em Natal, Evangelizar é Preciso, que inclusive o Padre Nunes participou. Foi. Porque da Arena das coincidiu com a chegada de Nossa Senhora Aparecida no estado. Lembra que o Santuário Nacional distribuiu uma para cada estado, não é? Aí passou para cada diocese, né? E aqui em Natal, a gente fez aquele show no Arena das Dunas, o Padre Nunes estava, inclusive, já ali, e foi a chegada de Nossa Senhora. A gente parou as paróquias todas e fez um show com mais de 50 mil pessoas ali foi lindo. Na arena, com camisas. E aí a gente vendeu toda essa catedral ali embaixo, virou vendas de camisas, central de vendas. Foi uma grande movimentação. O dinheiro saiu para pagar o boleto daí, exatamente daí. Foi. E tem outros dinheiros para a gente conseguir. Nesse contexto, Padre Sávio, só para dar uma data assim bem interessante, eu pesquisei, no dia 1º de outubro de 2015... foi quando nós preenchemos o formulário da migração, dizendo que queríamos migrar, que a rádio queria migrar para a frequência FM, tá certo? Porque existia outra rádio e o governo, o Ministério das Comunicações, deu a oportunidade de quem era AM, se assim quisesse, mudasse para FM. E nosso questionário foi preenchido no dia 1º de 10 de 2015. Eu sou horrível de data, mas já é na época de Padre Nunes. Eu acho que a migração, assim, efetivamente começou a funcionar em FM em 2018, né? Setembro de 2017. Setembro de 2017. Eu me lembro também, gente, que eu fui em uma viagem à Alemanha. Eu, Dom Jaime e Padre Valdir. 18, desculpe. Visitar a Adveniat. Eu cheguei em 2017. Porque essa migração não constava somente pagar esse boleto. A gente tinha que fazer uma série de adequações nos estúdios, na antena. Eu acho que o Vital lembra bastante disso. Nas antenas, na parte estrutural e como é que eu posso dizer? Na parte de tecnologia, vamos dizer assim, da rádio. Softwares. E isso custava uma fortuna. A gente não tinha a menor condição. Podia ter feito o Reginaldo Manzotti 500 vezes e não ia conseguir. Tanto é que a gente fez 2 ainda. No segundo ele ajudou nessa parte. Mas a gente foi à Alemanha, na Adveniat, onde a gente conseguiu dinheiro para um carro,
para uma antena. Que o carro ainda está ali, né? Ainda está servindo a rádio. Antena. Claro que não era o dinheiro todo, era uma parte que a Advento nunca dava o dinheiro todo. Havia uma corresponsabilidade, a gente precisava. Eles davam 60%, vamos dizer, e 40% a gente tinha que conseguir por aqui. Né? Contrapartida, é disso. Agora vamos passar para o segundo passo, que é concretizar a migração, né? Vencendo a parte burocrática, os trâmites legais, de uma forma bem legal, e depois a gente então construindo, tendo o alvará, vamos agora passar para o momento da construção da torre. E aí, se Deus quiser, fazer então a ligação. Já está tudo instalado no novo estúdio, né? No novo estúdio já está tudo pronto para o momento da migração, né? Só agora esperar vencer os trâmites legais para a edificação da torre. Padre Sávio, foi um verdadeiro mutirão. Sim. Porque realmente as despesas foram elevadas, né? E um valor que muito contribuiu para a somatória desse total foi a Arquidiocese decidiu que era necessário fazer a migração, tá certo? E com isso ela investiu. Então ela investiu de dois modos. Um foi vendendo um imóvel, uma casa que tinha ali perto do antigo Itepã, e esse valor foi grande parte desse valor foi investido na migração. E outra forma foi que, por um período, as paróquias fizeram, acho que o senhor está lembrado disso, uma contribuição. Foi. Cada paróquia. Isso, por 6 meses, se eu não me engano. Foi verdade. 6 boletos de R$100, alguma coisa assim. Exatamente. A paróquia de Neópolis pagou? Com todos nós. De quem de pagação, essa rádio não estava hoje aqui. Era mais, era mais. Porque era 1.000, tem razão. Porque Ora 100. 100 não pagava nem. Porque quando se soma tudo, desde o pagamento da outorga, né, com equipamentos, nós tivemos que comprar todos os equipamentos novos, uma nova torre. Aonde instalar essa torre? Essa torre? A gente contratou um profissional de fora, porque nós não entendíamos disso. Lembra daquele senhor que vinha? Robson. Que ainda hoje é ele, né? Ainda hoje é Robson. É o assistente aí. Pronto. O engenheiro. Desde essa época, porque a gente não sabia, não entendia de rádio. Começa uma mudança brusca, certo? Só você sair do AM para o FM, você já passa a ocupar outra faixa, com outra qualidade sonora, muda a propagação, muda as interfaces que nós vamos utilizar junto, a plástica da rádio, nós vamos poder fazer com mais qualidade, entendeu? A presença da rádio na internet, ela vai poder ter uma dinâmica maior trabalhando na faixa de FM e principalmente a mudança aqui na estação, nos estúdios da rádio que foram inauguradas hoje. Então nós temos aqui um estúdio muito moderno, tá certo? Já pronto para migração. Que nós estamos na última etapa da migração agora, que é da instalação da estação transmissora. Todos os projetos que executamos já foram aprovados pelo Ministério, pela Anatel, e falta simplesmente agora a instalação dos equipamentos. Todos já foram adquiridos, já estão aqui na sede da emissora, todos os equipamentos da estação transmissora já estão aqui. Vai ser feito iniciar agora o trabalho da estrutura física, instalação da torre, das antenas, que também já estão adquiridas. Você está ouvindo podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. A história dos 65 anos da emissora de educação rural de Natal. A regularização do terreno, que não foi fácil. Quando tudo se aproximou o valor de R$2 milhões. Essa aqui é a realidade. Isso é muito interessante, porque com certeza muita gente que inclusive ouve a rádio diariamente não sabe disso tudo, né? Dessas informações todas. Claro, no decorrer da programação, durante esse tempo todo, principalmente na época da migração mesmo, do processo de migração, isso ia sendo dito, mas são informações que a gente vai esquecendo ao longo dos tempos. E eu acho que isso é muito importante a gente relembrar isso nesse contexto de celebração dos 65 anos. E em meio a tudo isso, eu acho que também teve o desafio da mudança de programação. É óbvio, né, que toda mudança de programação, toda mudança em si, ela... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e também era adequado, depois da rádio passar, sei lá, nem quantos anos, assim, mais de 2 décadas, juntando Canção Nova e Shalom, mais de 2 décadas
numa programação mais religiosa, a gente fazia uma programação mais mesclada, né? Juntando o jornalismo, o esporte, o religioso, o entretenimento. E lembro, inclusive, teve reuniões do clero, não foi, Padre Nunes, que tanto na minha gestão como na de Valdir, como na de Padre Nunes, que a gente consultou os padres. O que é que vocês querem ouvir na rádio? Porque a gente tinha que ter a opinião deles também para isso. E é interessante lembrar que nessa fase da migração, a gente teve que redefinir, né, aqueles 3 pilares que retomar, talvez, eu acredito que vem da fundação. Sim. Os 3 pilares que dão sustentação à rádio. Primeiro, o serviço do evangelho, a promoção humana e a cidadania. Dom Jaime sempre reforçava isso, lembrando que esse foi o objetivo principal da rádio. Exatamente. Pensado por Dom Eugênio e o grupo, né, naquela época, em 1950. E na fase de migração nós tivemos que retomar isso daí. Exato. Já que passou tanto tempo dentro daquela programação voltada só para o religioso, né? E a gente reconhece, e aqui mais uma vez agradeço o empenho e o esforço da Canção Nova, da comunidade Shalom. Exatamente. Né? E a gente retoma isso daí, tem sido um grande desafio, né? Exato. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Neste dia em que o nosso arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha, fará o desligamento dos transmissores da AM 1090, Rádio Rural de Natal, estamos aqui para oficializar o início da nova programação da 91.9 FM, a Sintonia do Bem. Que o Senhor nos abençoe no serviço ao Evangelho, na promoção humana e cidadania. E agora, navegando para as águas mais profundas, toque o barco, Riva Júnior. A partir de agora, de Natal para o Rio Grande do Norte, a Rádio 91 apresenta Bom Dia Rural, com Riva Júnior, a Raposa do Nordeste. Podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. E aí, Padre Sarro passou uma temporada aqui, depois passou a administração, foi para o Padre Valdir, o Padre Júlio César, e depois para Padre Nunes, né? Como é que você chegou aqui, Padre Nunes? Eu estava, como eu falei, numa outra emissora com um programa diário, e aí soube de uma reunião de Dom Jaime com um grupo de comunicadores e que disseram, olha, sugeriram o meu nome, e por isso eu fui convidado pelo arcebispo, numa atitude de obediência e de amor à igreja. Eu disse sim, né, porque lá eu estava numa situação muito cômoda. Fazia o meu programa, né, e ia embora. Não tinha preocupação. Não tinha preocupação nenhuma. E aí Dom Jaime então pediu, e em março de 2017 eu já cheguei, ainda na fase final, né, preparatória para a migração que se deu em 2018, né, em setembro de 2018 que tivemos aquela solenidade que eu lembro que 5 anos. Até Vital trouxe uma palavra, fez uma memória histórica antes de desligarmos o transmissor da 1090, né? Isso. 3 de setembro, eu lembro. Wagner Bispo, que é quem está operando aqui pra gente, né, e editando esse material, foi quem estava ali no comando, não era Wagner? Foi um dia, foi 3 de setembro de 2018, foi um momento histórico. Estávamos no estúdio, já era Vital, Dom Jaime, né? E eu lembro que foi muito importante aquela palavra de Vital, onde ele fez uma memória histórica, né, para assim desligar o transmissor da 1090, fazendo assim o anúncio, a boa nova e a concretização de um sonho. Rádio Rural AM 1090. Há 60 anos, 24 dias, entrava no ar a emissora de educação rural de Natal, a AM 1090. Entrou no ar para cumprir uma missão bem definida, a de alfabetizar à distância. Inspirada na experiência da Rádio Sutatenza, na Colômbia, seus idealizadores não mediram esforços para torná-la um instrumento de comunicação eficaz a serviço das pessoas que tinham os pés fincados no solo potiguar,
terra de homens e mulheres fortes e altivos. Dom Eugênio de Araújo Sales, seu grande artífice, encontrou no apoio de muitas pessoas, dentre elas Donivaldo Monte, Otto de Brito Guerra e tantos outros, tantos leigos, um caminho seguro e vitorioso em prol da transformação de vidas, de contextos, de realidades e de situações. Exerceu pioneirismo na alfabetização à distância, educou para a cidadania, defendeu a vida, o sindicalismo, o trabalho digno, a justiça social e a informação para toda a sociedade. Evidentemente, por trás de seus microfones, estiveram pessoas comprometidas e identificadas com os seus objetivos e propósitos durante muitos anos. Pessoas que acreditaram num projeto, num ideal e na partilha do conhecimento. A Rural AM 1090 foi, portanto, geradora de sonhos, de conquistas e de vitórias. Ao sair do ar, não é o seu fracasso, o seu fim, mas o seu recomeço, a sua continuidade, sua mudança para uma nova forma de existir no ar. A transmissão radiofônica na frequência modulada, isto é, em FM. A Rural FM, na sintonia de 91.9, continuará nos tempos atuais a sua missão, a sua vocação, levando a toda a sociedade um jornalismo sério, responsável, um entretenimento baseado nos valores culturais de nosso povo e de nossa história. Levará cidadania, vida, ética e fé. Deus seja louvado por tudo e abençoe todos aqueles que fizeram parte desses 60 anos de vida da Rádio Rural AM 1090. Deus seja louvado, Nossa Senhora da Apresentação está à nossa frente, nos abençoe, proteja. E agora eu vou me dirigir ao antigo transmissor para apertar um botão e, graças à técnica, vai ser desligado o antigo transmissor da Rádio Rural, assim como a imagem do Cristo Redentor do Rio de Janeiro foi iluminada e inaugurada através de um botão que apertaram em Roma, o fundador do rádio, e pelas ondas de rádio iluminou o Cristo Redentor. Nós agora vamos fazer o contrário, desligando para que se acenda mais ainda luminosa a nossa Rádio Rural 91.9 FM. E neste momento, Dom Jaime, arcebispo de Natal, faz o desligamento do sinal de AM e agora a Rádio Rural de Natal passa a funcionar somente na frequência 91.9 FM. Eu me lembro da criação da logomarca, que inclusive é a atual, Sintonia do Bem. É a mesma, não é? Exato. Que foi Clarissa Medeiros, uma jovem aqui de Natal que participou comigo da equipe nacional de comunicadores. É publicitária e a gente fez uma equipe para saber que nome a gente vai botar, porque o nome rural, como ficaria o nome Rádio Rural, era uma discussão se mudaria nome ou não, porque numa capital com quase 1 milhão de habitantes, ter uma rádio rural, mas aí sempre lembrava, não pode perder esse nome também, esse nome tem que existir, apesar de estarmos numa igreja, numa cidade grande, porque existe uma história por trás dele, porque nós mais novos, qual é a tentação? Não, vamos sumir com a rural e vamos olhar para frente, isso não pode acontecer, não é? Esse dia do desligamento do transmissor, do sinal AM, né? E passar a vigorar totalmente o novo transmissor em FM foi realmente muito marcante, né? Porque a rádio tem uma história e ali você estava encerrando uma grande história,
E iniciando uma fase. Exato. Isso, e mudando de sistemática, mudando de fase, né? Para um tempo presente, como diz Dom Jaime, um tempo desafiador, onde a comunicação, ela cresceu de forma gigantesca. Os meios de comunicação se diversificaram, né? E passaram a ser mais acessíveis a todas as pessoas. Mas essa história da rádio, né, que foi fruto de um esforço também muito grande, né, de uma luta a que nós temos que destacar, né, nessa história, a luta de Dom Eugênio lá atrás, ainda Padre Eugênio, que foi quem lutou muito pela rádio, para criar, para ter a rádio, né, junto com outras pessoas, né, com leigos. Dom Nivaldo também, né? Porque a rádio, ela inicialmente lá atrás, ela pertenceu a Dom Nivaldo, Dom Eugênio e Otto de Brito Guerra, que eram pessoas da igreja, clérigos, leigos, né? E fizeram com que a rádio cumprisse aquela finalidade. Então isso não pode ser esquecido de modo algum. Ô Vital, já que você está falando nisso, o padre não dizia falar, eu já cortei a fala dele. Não, eu estou dizendo, já que nós estamos também fazendo essa memória histórica e trazendo ao presente, né, a gente não pode deixar de reconhecer, né, a ousadia e a esperança do nosso, até então, arcebispo Dom Jaime. Isso. Sim, nesse foi processo que foi muito mesmo. importante. Foi ousadia, foi corajoso, foi a esperança, que tornou realidade o momento novo da nossa emissora. Né? Porque acho que toda novidade, ela traz... É aquilo que a gente já falou, né? Tem a turma que diz, vibra com isso e ajuda, e tem a turma que da diz... Resistência. Da resistência. E a da resistência E do saudosismo. Eu sei o que ela veio. E do saudosismo. Eu não podia passar no estacionamento. No campo da comunicação, do Jaime foi muito corajoso em alguns aspectos. Em relação também ao jornal A Ordem, né? Que em 2016 deixou de circular semanalmente como jornal para ser uma revista. E com a pandemia deixou de ser revista impressa, mensal, né, para ser digital também mensal. Então foram mudanças necessárias, mas que precisava de alguém que tivesse à frente. Vamos fazer. Nós vamos dando passos e concluindo ações, projetos, esperanças, isso tudo com a colaboração de todos. A Rádio Rural está para celebrar 60 anos em agosto próximo. Portanto, é uma história edificante, perseverante, quantas páginas de histórias edificantes e importantes já foram escritas pelo serviço, pela atuação desta rádio. Então, na memória daqueles que foram seus fundadores, o cardeal Dom Eugênio Salles, à época bispo auxiliar de Natal, e trazia para cá a experiência da emissora de educação rural, agora Rádio Rural, a caminho de FM Rural, primeira rádio FM católica de Natal. E testemunhando isso que Padre Nunes fala, né? Falou da importância de Dom Jaime nesse momento, realmente o que é que aconteceu, né? Quando surgiu a possibilidade da migração, né? Tudo tem um prazo, tudo tem um prazo. Então, o primeiro passo mesmo foi ir lá na Anatel, no prédio da Anatel. Aqueles que estavam interessados, o prazo ia começar na segunda-feira. Só que não tinha migração para todos que quisessem naquele primeiro momento. Era quem chegasse primeiro ia se candidatar. Claro, ia passar pela análise de toda a documentação e de atender a todas as exigências. Mas quem não chegasse naquele dia poderia já nem se submeter a esse processo. Isso seria na segunda-feira. Na sexta-feira, eu fui falar com Dom Jaime. Eu disse, Dom Jaime, a situação é esta. Segunda-feira começa o prazo para quem quiser migrar, quem quiser fazer a migração. E qual é a nossa situação? Nós vamos migrar ou não vamos migrar?
E aí o Dom Jaime disse, não, vamos fazer a migração, já conversamos, já pesquisei, conversei com as pessoas, é a única saída para o que pode se apresentar como melhor nos tempos atuais em termos de comunicação de uma rádio, é ela funcionar em FM. Então, vamos fazer a migração. Eu perguntei, eu posso ir para lá segunda-feira muito cedo para essa finalidade? Pode. E eu fui 4 horas da manhã, porque era uma concorrência. Eu cheguei lá e já tinha gente na fila. Mas conseguimos. Quando 8 horas abriu o prédio da Anatel, nós entramos, recebemos uma ficha e fomos fazer os primeiros passos. Nossa Senhora, passando na frente. Passando na frente, exatamente nós. Passados 5 anos, né? Faz exatamente 5 anos, agora em setembro, aí eu acho que Padre Nunes poderia falar sobre isso, né? Passou para FM, né? Deixou-se a AM, passou para FM. Aí os desafios e as conquistas ao longo desses 5 anos. Olha, os desafios foram e são muitos, né? Primeiro, o resgate da verdadeira identidade da nossa emissora, né? E quer ser, acredito que a nossa rádio quer ser voz daqueles que confiam em Deus, levando a verdade, a esperança, através sempre da perspectiva do Evangelho, né? Lembrando sempre um daqueles pilares, o primeiro, o serviço do Evangelho. E esse, acredito que é o sentido de ser de uma emissora, né, católica, com a sua missão bem definida, ser promotora da verdade e da vida. Para a gente poder trazer, né, essa identidade nos dias de hoje não é muito fácil. Primeiro porque a gente enfrenta uma concorrência, né, uma concorrência desleal. Desleal. No campo da comunicação é uma concorrência desleal. Porque diz, não, mas aquela rádio é católica, lá só fala em reza, lá só transmite missa. E aí essa dificuldade a gente tem encontrado na questão do comercial. Porque hoje a grande parceira da Fundação Paz na Terra, mantenedora da rádio 91.9, é a nossa igreja, a Arquidiocese de Natal. Ao lado da diocese, não podemos aqui deixar de falar do gesto tão bonito de partilha dos ouvintes do Clube do Ouvinte. Sem dúvida. Aqui a gente tem um carinho e uma palavra de gratidão a todos os sócios do Clube do Ouvinte. E mensalmente vem aqui, ou hoje por Pix ou depósito em conta, faz a sua partilha, né? Sempre recordando o que já dizia Paulo VI. Todo aquele que ajuda, né, materialmente em prol da evangelização, tem mérito de evangelizador. Então os nossos ouvintes têm esse mérito. Eu sou muito feliz em ser arrecadadora. Existem vários motivos. Quando nós chegamos em casa de um idoso, que ele fala que a rádio é a razão da sua vida, é sua companhia, que vive solitário, mas quando liga a rádio que fica vendo esses momentos. Então, para mim é muito importante, além de ser um lazer, né? Porque cada hora que eu saio para fazer uma visita, né? É um lazer, né? Então, mas eu sou muito feliz em ser arrecadadora, muito. E agora nós sabendo, né? Como vai ser, né, o som, né, o local, o meio de trabalho dos funcionários, né? Isso tudo é muito importante para nós que somos arrecadadores. A gente se fala, se entende, fica tão fácil de saber, porque eu tô ligado em você. Padre Nunes, às vezes as pessoas pensam que é fácil gerir algo como uma rádio. Exato. Isso dá muito mais trabalho que uma paróquia. muito mais trabalho que uma paróquia. Porque existem os custos. Vocês talvez não saibam, mas a gente tem que pagar tributos de ECAD, de um monte de coisas. Caros, né? E caros que não são dispensáveis, não. A gente tem que arranjar dinheiro para pagar. E lembrando, se virar. Sabe, nesse processo todo, quando fez a migração, éramos aqui um quadro funcional de 30 funcionários. Hoje só temos 7. Olha isso. Né? Temos os colaboradores, né? Temos alguns padres, colaboradores, seminaristas, temos estagiários e temos pessoas que são abnegadas, que acreditam nesse trabalho aqui e chegam juntos.
mas funcionários hoje de 30, 7. Então foi um trabalho assim. E aí muito vem difícil. conta de energia, que é altíssima. A folha de pagamento, que são pais, pagamento. trabalhadores, são profissionais competentes. Agora é interessante, hoje são apenas 7, mas a gente tem que também trazer uma palavra de reconhecimento e de gratidão a todos os 7. E, por que não dizer, essa equipe se amplia com os colaboradores que chegam, né? Uma palavra de gratidão, porque aqui está Fagner, e na pessoa dele a gente quer expressar essa gratidão. Eu acho que Fagner é o decano agora, né? Que se estende dos funcionários. A toda a equipe, né, que faz essa rádio dia a dia funcionar, porque vestem a camisa. É verdade. E eu acho que a conquista também de estar presente em meio a todos esses desafios, né, Padre Nunes? De estar presente como rádio, como esse meio de evangelização da rádio, da nossa igreja, chegando a tantos lugares, e os relatos que a gente escuta de pessoas que ouvem. A gente ouve, por exemplo, no programa Sim a Vida, de Padre Nunes, quer dizer, quantas mensagens chegam aqui por dia e que a gente escuta o Padre Nunes lendo, pessoas que, sei lá, que estavam para baixo, que estavam doentes, que estavam com aquilo e que se sentiram bem ouvindo. Então isso é muito gratificante. A rádio, a rádio engraçada. Todo mundo dizia que a Vital sabe, as rádios vão fechar. Não é mais proposta para o mundo contemporâneo. Que as rádios parece que só crescem e se capilarizam, principalmente nesse meio da digitalização que é hoje. Então é muito eficaz. Nesses dias eu vi uma notícia, vi rápida, né? Nem me detive assim para ler, mas era algo assim, até um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele, mas eu conheço inclusive, e ele numa pesquisa lá que a rádio hoje ela tem uma abrangência maior do que a TV, né? Tem um número de pessoas que acompanham o rádio, os ouvintes, maior do que o número de telespectadores. Por isso eu digo, sabe, é apaixonante. Todas as dificuldades que a gente enfrenta dia a dia, matando um leão a cada dia, né? Mas é apaixonante porque tem uma magia, né? Exato. A gente poder pensar em tudo aquilo que a gente está fazendo aqui a partir dos estúdios para chegar a milhares e milhares de ouvintes, que são uma razão de ser. Há uma reciprocidade, a gente pensa que pode não existir, mas existe, né? Exato. As pessoas vêm de lá para cá, a gente fala, mas as pessoas respondem, não é algo, não é um monólogo, né? Há um diálogo muito bonito na rádio. O rádio é insubstituível e imbatível. Ele já venceu todas as concorrências, tudo que apareceu pela frente, ele continua muito forte. Eu vou só dar aqui 2 exemplos bem engraçados de como tem pessoas que gostam do rádio. Lá na Paraíba, no município de Frei Martinho, que é até a terra de Padre Valtair, tem uma senhora e na casa dela ela tem em cada ambiente da casa um rádio, tá certo? Na cozinha, na sala, no quarto, até no banheiro, que ela não quer perder quando ela não quer estar carregando o rádio para um canto e para outro, então onde ela chega já tá ali o rádio, ela sintoniza onde ela quiser. E um outro caso engraçado era de um senhor também lá num sítio, que ele amarrava o rádio no pescoço do jumento, tá certo? Ia pro roçado, então tava pra onde ia, já tava com o rádio amarrado ali no pescoço do jumento e escutando o rádio. Eu achei muito interessante isso. Bom, minha gente, o tempo já tá assim, né? Esgotando. A gente, sempre desde o primeiro que eu digo, a gente teve o propósito inicial era que cada episódio do podcast fosse de 30 minutos, né? Pra ficar também mais leve, as pessoas ouvirem. Mas a gente não conseguiu nenhum fechar em 30 minutos, porque são muitos assuntos, é uma história muito rica. E aí, para fechar, eu queria que cada um aqui falasse, assim, de si, né, do coração, as lições para a vida que essa rádio trouxe para você, o seu momento na rádio, né? Vital, que acompanha, não está aqui diretamente, mas acompanha juridicamente, sempre acompanhou, colaborou, também como integrante da Fundação Paz na Terra, que é a instituição mantenedora legalmente da rádio. Então, cada um pudesse falar assim, esse testemunho, né, que brote do coração. Bom, eu posso até iniciar dizendo o seguinte, que para mim a Rádio Rural foi a formação. Eu acho que o papel que ela exerceu, eu como ouvinte lá, adolescente, do Jornal Nacional, do Jornal de Integração Regional. Nacional, Vital, daquela época. Porque era um jornal marcado pela notícia positiva, um jornal que mostrava as coisas boas que estavam acontecendo. Não deixava de noticiar coisa ruim, mas
era um jornal voltado para a construção da consciência da cidadania das pessoas, sobretudo também com a questão do comentário da Rural. Isso para mim foi muito importante. Foi marcante. Para mim, desafio, porque eu gosto de desafio, sempre gostei. Tá aí, quando eu estive na CNBB, o processo de migração de comissão de juventude, de criação de documento, de campanha da fraternidade sobre juventude, de organização de JMJ, e caí, eu disse, agora eu vou descansar, depois de 8 anos trabalhando com muita firmeza nesse sentido da juventude, caio na Rádio Rural justamente no processo de migração. Foi um desafio, mas todos os desafios nos trazem aprendizados, né? Então, creio que aprendi muitas coisas aqui, sou muito grato a Dom Jaime, a todos aqueles que me ajudaram a viver esse desafio para que a rádio pudesse também ter sua continuidade. Foi uma pequena colaboração de um tempo, mas foi um tempo bem desafiador e muito cheio de coisas, de compromissos, porque tinha que ser muito rápido e tinha que ser feito. Então, não tinha para onde correr. Assim, aprendendo fazendo, E graças a Deus, então, sou muito grato por isso e que a rádio continue aí firme e forte, porque nós merecemos ter essa rádio. Com certeza. E Padre Nunes? Para mim é um grande aprendizado. Todos os dias eu aprendo. E até mesmo numa questão pessoal, eu fico admirado com a minha perseverança nesses anos todinhos. Você ter que se levantar todos os dias, de segunda a sexta, quando você às vezes está com vontade de ficar em casa, eu foi tão cansativo, hoje eu quero ficar em casa, mas você pensa no ouvinte, e pensando no ouvinte, você se motiva e diz, não, eu não posso deixar. O ouvinte está esperando. E eu vejo nesse aprendizado como uma grande paróquia, por que não dizer uma grande igreja. No fundo, assim, é como se você tivesse 2 paróquias. Eu nem dúvidas disso. Exatamente, é uma grande... porque onde a gente chega, a gente escuta. Essa semana eu escutei de um padre italiano, salesiano, 85 anos parece que ele tem. Ele disse assim, muito obrigado, foi essa palavra, muito obrigado pela existência da rádio, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, porque a rádio tem sido a minha companhia diária. Nossa. Então a gente fica muito feliz, pensando nesse irmão sacerdote, pensando em tantos irmãos, às vezes enfermos, no ambiente de trabalho, de família, que a gente se motiva e diz, estou aqui, todos os dias, aprendendo e partilhando a vida. Pois é. Eu acho que também, para mim, aí eu também me coloco, né, nessa tá roda. Aqui, passou por tudo isso. Passa por tudo isso. Passa por tudo isso, né, Padre Sávio? Também, eu acho que, assim, é um aprendizado, como vocês todos falaram, diário. E, para mim, uma grande escola. Eu cheguei aqui, eu comecei a andar por aqui nesta rádio, e Fagner já olhou aqui para ver se eu ia dizer certo, né? Começamos juntos, né, Fagner? Na verdade, eu cheguei à Arquidiocese de Natal em 97, já comecei ali como Pastoral da Criança, o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança, depois veio o Rito Pastoral, depois fui me integrando mais a outras coisas. Então, já são 26 anos que eu ando por aqui. Então, a rádio, para mim, foi a grande escola de comunicação. Depois disso que eu entrei no curso de jornalismo na UFRN, e continuava sendo a grande escola. Enquanto eu estava estudando na UFRN, mas tinha esse aprendizado aqui, na outra parte, nas outras formas e maneiras e ações de comunicação da Arquidiocese. Então, eu só louvo a Deus por tudo isso, por poder viver essa história aqui também junto com a rádio. E louvo a Deus e agradeço por ter participado da produção e apresentação desses 5 episódios do podcast, porque... Assim, quantas coisas eu não sabia dessa história. Olha que eu estudo bastante a história dessa rádio, mas quantas coisas, ouvindo os testemunhos, relatos de cada um que passou por aqui nesses 5 episódios, é algo fantástico. E a gente agradece mais uma vez a Dom Jaime pela ousadia, pela esperança, pelo acreditar, mas eu acredito, sabe, o nosso olhar nesse momento, com todas as dificuldades que possamos dia a dia enfrentar, é um olhar de esperança. Sim. Um olhar de esperança. Está chegando aí o novo arcebispo, Dom João, nessa fase de muita expectativa. E a primeira pergunta que nós fizemos, né, Cacilda? Será que ele se identifica com a comunicação? E deu para perceber que ele gosta. Sim. Ele gosta do rádio, gosta da comunicação. E a gente se renova na esperança de que
o caminho é longo a ser percorrido. Com certeza, a história não termina aqui em 65 anos, né? Verdade. São muitos anos pela frente, com a graça de Deus e como você disse, com muita esperança. Podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. Pois bem, então a gente fica por aqui com o 5º e último episódio do podcast Memórias e Caminhos. Durante 5 episódios, conhecemos um pouco, e foi só um pouco mesmo, da história da emissora de educação rural de Natal, hoje 91.9 FM, a Sintonia do Bem, contada por quem viveu cada fase, quem viveu e quem vive, né? Cada fase dessa história. Um rico aprendizado para mim, né? Para mim, Cacilda Medeiros, como apresentadora, e para quem nos acompanhou e nos acompanha. Muito obrigada à direção da rádio, né, na pessoa do Padre Nunes, pela oportunidade de conduzir esse projeto. E muito obrigada a você, internauta, a você, ouvinte, que nos acompanhou, né, durante esse período todo desse podcast. Obrigada a Fagner Bispo, que teve toda a preocupação com a edição, com a plástica. O podcast ficou gostoso de ouvir, cada episódio muito gostoso de ouvir, graças aí à habilidade, à criatividade do nosso amigo Fagner Bispo. Então, um grande abraço e até uma próxima oportunidade aqui contando mais a história da nossa amada Rádio Rural de Natal, 91.9 FM, a Sintonia do Bem. Eita, rádio boa demais, minha alegria é a 91 que faz. Por você me apaixonei de montão, 91 é a rádio do meu coração. Eita, rádio boa demais, minha alegria é a 91 que faz. Por você me apaixonei de montão, Rádio 91 é orgulho do meu coração. A Rádio 91 apresentou podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. A história dos 65 anos da emissora de educação rural de Natal. Contada por quem fez parte e contribuiu com o projeto de educação, evangelização e promoção humana.